Boa noite, tudo bem, pessoal? Que bom ter vocês aqui para esse nosso novo encontro, para um assunto tão bacana, que eu acho que vem muito ao encontro do que a gente vem vivendo, né? A sensação de perda, experiências novas, tudo isso nesse momento que estamos vivendo, né? Dri, tudo bem? Como é que você tá? Roseli, boa noite, Rô. O pessoal tá entrando devagarzinho, a gente espera 5 segundinhos aí pra não atropelar o assunto, né? Muito bom ter vocês aqui de volta. Vamos conversar um pouquinho sobre um tema que é uma sensação que tá forte no momento, né? De perdas, de mudanças, de adaptações. E vocês podem contribuir com os comentários de vocês, contando pra gente como anda aí para vocês essa sensação de perda. Nesse momento, nessa mudança toda que a gente viveu, aconteceram perdas, elas foram boas ou ruins? Porque existem perdas boas, né? Às vezes a gente se desprende de algumas coisas, perde algumas responsabilidades que não eram nossas, né? Então vamos olhar para essas perdas e quem sabe assim conseguir ter uma nova ideia, né? Um desapego, um momento de novidades. Todas as perdas que acontecem na nossa vida, elas sempre vêm com um grande ensinamento, com uma grande oportunidade de crescimento, né? Oi, Tati! Quem dera que você estivesse aqui de verdade, logo, 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 né? Fico muito feliz com a presença de todos vocês, Guilherme, mamãe, Denise, todos que estão chegando, a Rê, Renata, Maria Rosa, ó o tio Cado, a mamá, minhas filhinhas, sejam todos muito bem-vindos, viu? Vamos começar o nosso assunto de hoje, então. E eu acho que não é um assunto muito extenso, eu acho que a gente consegue bater um papo rápido sobre isso. E aí vou ouvir vocês, tá bom? Eu gostaria que vocês olhassem agora para uma perda significativa que você teve. O que você consegue trazer na sua lembrança aí, na sua recordação, no seu sentimento? Olha para essa perda. Essa perda aconteceu na sua infância? Essa que veio agora na sua mente. Você pode dizer, mas são muitas. Não, essa que veio agora para você. Aconteceu quando você era criança? Aconteceu com você adulto? Essa perda trouxe que tipo de reação para você? Trouxe resignação, conformismo, revolta, luta, se fechou para o mundo, né? Olha um pouco para essa perda, procura trazer esse sentimento e sente como foi para você adulto. Quem reagiu a essa perda? Você adulto ou você criança? Guilherme conta que a perda que ele teve foi enquanto adulto, né, Guilherme? Como você reagiu a essa perda? Você quer contar pra gente um pouquinho, Guilherme? Ariane. Deixa vocês um pouquinho nesse sentimento da perda, na forma como você reagiu. Deixa esse sentimento voltar um pouco.
E vamos observar um ponto importante. Mas o que a perda te trouxe de sentimento, Guilherme? Foi um sentimento de insegurança, tristeza, revolta? É para esse sentimento que eu quero que vocês entrem em contato, tá? Nesse sentimento. E como a gente reage às perdas? Agora, adulto, quando acontecem as perdas na minha vida, eu reajo como adulto ou como criança? É esse sentimento que eu quero que vocês tentem trazer, tá? A gente pode fazer esse movimento aqui juntos. No primeiro momento, eu quero então que diante desse sentimento que vocês trouxeram, que vocês reflitam sobre uma coisa muito importante que é: nós não perdemos o que nós não temos. Observem. Nós não perdemos o que nós não temos. Então, nós só podemos entender a perda depois de vivenciar o quê? O êxito. A conquista. E o grande êxito, o grande, primeiro e decisivo êxito da nossa vida, qual é? É o nosso nascimento. Pela primeira vez, tivemos que demonstrar nossa capacidade de nos impor. Então, o nascimento é um momento primeiro de primeiro êxito nosso, e é importante a gente olhar para esse nascimento. Como que foi esse nascimento? Ele foi natural, ele foi uma cesárea, ele foi a fórceps? Como que você chegou se impondo na vida? Foi o seu primeiro grande êxito. Depois tem um movimento para a mãe, um movimento para o pai, outras conquistas, né? Mas o grande êxito, o primeiro grande êxito na sua vida foi o seu nascimento. Então, saber sobre o seu nascimento é algo muito importante. E, de repente, você pode dizer, nossa, mas isso não tem nada a ver, né? Mas eu tive um nascimento muito difícil, né? Com grande sofrimento durante o processo de parto. E aí, a gente pode também perceber o quanto a gente ganha uma força muito especial de tudo que é difícil e pesado. Que quando tudo é muito fácil e leve, a gente não ganha força para fazer os grandes movimentos da vida que a gente precisa fazer, né? Então, são duas reflexões importantes que a gente já levantou até agora. A perda que te causou um grande impacto e como você reagiu a ela. E que toda perda vem de um grande êxito. E o grande êxito primeiro da sua vida é o seu próprio nascimento. Como você teve essa capacidade de chegar se impondo ao mundo, né? Então, fiquem com essas informações que são importantes e a gente vai observar os movimentos. Oi, Sami. Ok? E quando a gente vem ao mundo, a gente começa logo a perceber a importância do lugar que a gente ocupa. A gente já falou aqui sobre o pertencimento, né? A importância de ter esse lugar e respeitar esse lugar nosso, né? No sistema familiar ou em e qualquer relação que exista. E quando a gente se dá conta disso, a gente defende muito o lugar que a gente precisa ocupar, eu percebo que um lugar só faz sentido ao lado de muitos. Porque um lugar por si só, ele não é um lugar. Né? Não ocupa. Nós ocupamos o nosso lugar quando tem muitos outros ao nosso lado. Então, o que a gente faz nos nossos relacionamentos? A gente assume o próprio lugar e defende. Mas, ao mesmo tempo, eu ocupo junto com os outros. E juntos, no lugar maior, a gente defende esse lugar maior. Então, tudo isso vai mostrando que a nossa capacidade de se adaptar, de se moldar e de se impor. Certo? Nós estamos chegando lá na perda. Porque a perda só existe quando existe primeiro o êxito. Primeiro você sobrevive, você vivenciou, você conquistou, você teve êxito sobre aquilo. Depois começa o processo de perda. Então, quando nós lamentamos uma perda, pode vir por trás dela
grande gratidão. Nós vamos entender isso daqui a pouco, tá? Deixa eu só ver que tem alguns comentários aqui falando sobre as suas próprias perdas. Eu acho importante a gente... O Guilherme levantou um pouquinho, mas eu acho que ficou um pouquinho com vergonha. E depois a Sami fala sobre a perda da mãe, né? Minha pior perda. É uma sensação de vazio, né? O que vai ser agora? Você perdeu como se você tivesse... É uma árvore que perde a raiz, né? Como é que a gente trabalha com isso, né, Sami? A gente chega lá. E o pior, minha mãe e meus irmãos vivos. Não perdeu, viu, Sami? Você vai entender. Perdi meu pai faz 11 anos, ele faleceu. São as perdas que mais causam dor, que a gente percebe, estão muito relacionadas à morte, né? Então, esse é um processo importante da gente olhar e a gente vai fazer isso. Achei que foi perda, mas não foi. Esse comentário do Guilherme é muito importante. Num primeiro instante, achei que foi perda, mas depois eu vi que não. A gente lida muito dessa forma com as perdas, né? É muito importante saber olhar por esse lado. O lado da transição, Guilherme. Isso mesmo, né? Então, vamos lá. Prestem atenção. Quando a gente fala sobre as perdas, é importante observarmos que nós não perdemos o que não temos, que foi o que a gente acabou de comentar. Só existe a perda depois de um primeiro e grande êxito, que é o seu nascimento, a importância de olhar para esse nascimento. Eu estou só retomando para as pessoas que estão entrando agora, tá bom? Então, esse nascimento que foi um nascimento de um parto natural, foi a fórceps, foi uma cesárea, como que aconteceu esse... Porque foi a sua primeira grande capacidade de se mostrar, de se impor, como você se impõe, né? E quando você percebe que foi um parto difícil, que foi um movimento difícil, seu de vir para a vida, isso também te agrega, porque é diante das dificuldades que a gente ganha força para fazer movimentos especiais. Retomando, então, nos nossos relacionamentos, a importância de você ocupar esse seu lugar e olhar a recolocação das coisas. Então, quando que é necessário recolocar? A cada perda, um novo olhar para recolocar-se a uma nova realidade, que foi o que o Guilherme colocou, né? De se adaptar, de perceber que, na verdade, foi uma transição. Como que eu consigo perceber que a perda, muitas vezes, é só uma transição? Quando eu tenho um olhar em que eu consigo ver a necessidade de se recolocar para uma nova realidade, né? O que é a perda? É quando eu preciso movimentar a minha realidade. Nós vamos chegar lá, vamos com calma. Adaptar-se a algo diferente, a novos desafios, a outros objetivos. O que nós estamos vivendo no momento? Existem grandes perdas diante de tudo que a gente está vivendo. Nós temos pessoas fechando empresas, nós temos pessoas precisando demitir funcionários, que estão tendo perdas financeiras também. Então, como é que a gente olha para essas perdas? Na necessidade de ressignificar e reorganizar dentro de nós uma nova realidade e se adaptar de diferentes formas, com novos objetivos, com novos desafios e tomar uma nova direção. Isso é possível, né? Isso se faz da melhor forma possível quando você tem uma amplitude de consciência sobre isso, ok? A vida se recoloca constantemente diante de nós. Porque se a vida não tem esse movimento de se recolocar numa mudança, numa adaptação e fica parada, a vida deixa de acontecer, né? Depois eu vou voltar para ver aqui que eu tô vendo que tem bastante comentário, tá bom, gente? Eu vou só seguir aqui o nosso... Muitas perdas, e aí que a gente trabalha as perdas e culpas, muitas perdas vêm de erros humanos, erros que colocam em risco que nós conquistamos, que trazem grandes perdas materiais, perdas de saúde, perdas emocionais. E quando a gente sabe que essa perda é consequência de um erro nosso ou de alguém em quem a gente confiou, nós temos medo que esse erro coloque em perigo a nossa existência, ou a existência da minha empresa, ou a existência da minha segurança.
né? Então, o que o erro que eu cometi dentro da minha empresa, por exemplo, ou que eu permiti que alguém cometesse, causa em mim? O medo da perda, o medo da instabilidade, o medo da punição por aquele erro. Então, além do medo da perda, além da sensação de perda, ainda vem a culpa por se julgar, por julgar aquele erro como sendo de responsabilidade sua. E tudo bem, nós temos que ter um olhar novo para isso. Então, sempre que há uma perda que nos coloca diante de um grande prejuízo, essa perda pode ser por um erro cometido por você mesmo ou não, né? Uma perda, tantas outras, como a própria perda de um ente querido. Não importam quais sejam as consequências do nosso erro atual, ele está sempre a serviço de um êxito. Mesmo que o preço pago por isso pareça muito alto. Mais uma vez a gente volta para aquilo que a gente anda conversando, a necessidade de concordar com a realidade tal qual ela se apresenta. Então houve um erro, houve um prejuízo diante desse erro, há uma grande perda e eu preciso entrar em concordância com isso para só então encontrar o caminho. Lutar contra, rejeitar, brigar, negar, refutar todas essas questões não vão levar a uma solução, não vão esclarecer um novo olhar, uma nova possibilidade de realidade e de conquista, tá? As perdas, assim, a gente vê que então elas podem ser tanto negativas quanto positivas. Porque como que uma perda pode ser positiva? Quando eu perco a responsabilidade de algo que eu assumi pelo outro, por exemplo. Perda de coisas que parecem um fardo, que a gente resolve carregar aquilo durante a vida e de repente você se dá conta de que você não precisa mais daquilo, né? Então você perde a necessidade de manter uma responsabilidade que não é sua. Isso traz leveza, é uma perda positiva, não é? Quantos aqui não viveram isso ou não se deram conta disso, talvez até nessa quarentena, tá? Nós perdemos algo importante, que a gente considera importante, quando isso realmente coloca em risco a nossa vida ou aquilo que nos põe em sobrevivência, ok? E quando essa ameaça pode ser resolvida? Quando isso pode ter um olhar de solução? Prestem atenção, quando a perda põe em risco as bases da nossa vida e até a nossa própria vida, é aí que nós mobilizamos as últimas reservas para impedi-la e refutá-la. A gente fica lá, resistindo. A gente usa as últimas reservas que a gente tem. E é nesse momento que a gente olha ao redor à procura de ajuda externa. E sabe o que acontece? A ajuda não vem. E é nesse momento que eu percebo a força interior que existe aqui em cada um de nós. É nesse momento que a gente cresce. É nesse momento que a gente passa a olhar as nossas questões como adulto e não mais como uma criança carente que acha que aquilo que eu não tive, ou que eu acho, que eu julgo não ter conseguido na minha infância, que agora o mundo tem que me dar. Que agora as pessoas têm que fazer por mim. Eu saio desse processo infantil justamente no momento em que eu preciso da ajuda externa, percebo que ela não existe e que ela só existe aqui dentro. Ela só existe, essa força nasce em você, porque nós conseguimos então olhar toda aquela situação sob um novo ângulo, sob um novo contexto, tá? Eu tô fazendo uma explanação e aí eu volto para ver as questões que vocês têm aqui sobre perdas. Vão fazer nos comentários que aí eu já paro aqui e a gente continua com as questões de vocês. A gente vai abrir e de repente a gente faz até um movimento aí um movimento sistêmico, né? Que vocês possam olhar para essas questões e ter de repente uma luz. Porque embora a gente converse sobre isso e tenhamos uma visão geral sobre o sentimento da perda, cada caso é um caso, tudo é muito individual, né? Nós precisamos ter esse olhar individual para as questões de vocês. Porque a perda, ela é sobretudo aquilo que reduz a nossa vida. É como se nossa vida perdesse algo e isso fosse me colocar em ponto de subsistência. A gente pode perder uma perna, a gente pode perder uma visão, a gente pode perder o equilíbrio.
perdemos a esperança diante da morte de um ente querido, por exemplo. Quantos não dizem, me revoltei com Deus diante desse ocorrido, perdi a esperança, perdi o chão quando minha mãe se foi ou quando meu pai se foi. Eu não acredito até hoje, né? Como é difícil a gente interiorizar a perda, né? Outras perdas pertencem a um campo de desgaste, sabe? Vai ficando tão desgastado a relação, ou seja com alguma pessoa, ou seja com uma profissão, em que aquilo vai necessitando de necessariamente uma reparação, uma renovação. Então, essa perda que exige uma reparação, uma renovação, ela fortalece. E se a gente tiver esse olhar, mesmo para as perdas de um ente querido, por exemplo, você precisa renovar a forma como você vê a vida, você precisa reparar algumas coisas, você precisa reinventar a forma como você vai passar a viver agora sem esse ente querido fisicamente do seu lado, né? Então, a reinvenção é algo muito importante e essa força nasce dentro de você. Você nunca vai conseguir encontrar força no outro para isso. Essa força é sua. Você tem isso dentro de você. Quando algo se desgasta, nós substituímos por algo novo. Isso é uma perda em que a gente já vê. Acabamos de falar aqui do relacionamento, seja com a profissão, seja com as pessoas, né? Então, essas perdas, o que a gente pode ver? Elas nos obrigam a permanecer em dia com tudo que vive e cresce, com tudo que flui. Quando eu me permito sentir as perdas, sem lutar contra, sem me revoltar, sem refutar essa realidade, mais uma vez, a gente encontra caminhos, a gente tem uma visão ampla, a gente consegue ver de outros ângulos e buscar força para aquilo que continua. Então, como que a gente faz para lidar com essas perdas que ameaçam a nossa vida, que podem custar a nossa existência, a nossa felicidade? Como que a gente faz? A gente salva o que ainda dá para ser salvo. A gente deixa que as outras coisas prossigam. Nós não podemos ficar presos àquilo. Nós não podemos ficar simplesmente lamentando a perda, sem olhar para o novo, sem olhar para uma nova vida. Mas o que eu vou fazer agora? Posso ouvir. Mas o que eu vou fazer agora sem o meu companheiro de 30 anos? Eu não sei viver sem ele. Você vai se redescobrir, você vai olhar para você, você vai buscar força em você e aprender essa nova vida. Não como uma criança birrenta que eu quero aqui, né? Nós ficamos, quando a gente olha para a perda sem lamentar, permitindo que ela exista e que ela tenha a sua dor e que ela tenha o seu peso, a gente fica livre para aquilo que fica. Assim, a gente fica livre até que isso se acabe também, como todo o resto, porque tudo vai acabar. Tudo é um processo de perda e de renovação, de reformulação. Então, tudo em seu devido tempo. Quando eu permito que a perda siga o seu caminho, que ela se estabeleça naquilo que ela precisa ser, finalmente eu me sinto livre para ser o que eu sou, para o que ainda fica em mim e nos que estão à minha volta. São novas descobertas. Porque uma outra coisa começa depois disso em seu lugar. Sempre. A vida nos traz deixa eu só arrumar essas possibilidades. Aqui a gente percebe nesse movimento que ele vai além do campo de ganhos e perdas. Ele vai para um outro campo, um campo que fica em sintonia com forças que servem a todos igualmente, inclusive as nossas perdas. Então, quando a gente consegue essa conexão com essa perda e entende que a vida é assim, feita de perdas, esse olhar fica diferente. É um olhar de respeito, de concordância, de transformação. Olha,
Quando a gente se conecta e concorda com a realidade tal qual ela se apresenta, a gente faz com que tudo seja novo a cada instante. Tudo é novo a cada instante. Constantemente novo. É tudo tão sutil, é tão difícil passar isso para vocês. Sem as perdas, como seria o constantemente novo, o permanentemente novo? Para nós e para todos à nossa volta. Fica apenas o que é útil. Aí a gente começa a entender os fatores inútil e o útil. Fica o que é útil. Uma vida que se encerra aos 3 anos, aos 5, aos 50, aos 90. O que ela deixou? Qual foi a utilidade dela? O que serve nunca é inútil. E uma vida está sempre a serviço de todas as outras vidas. Uma vida que passou e serviu continua sendo útil. E é isso que vocês que estão aí falando da morte da mãe, do pai, precisam se lembrar. Uma vida que passou e serviu continua sendo útil, mesmo após a morte física. A vida também chega ao fim. E ela nunca chega ao fim inutilmente. Mesmo quando o sentido final, do final está oculto para a gente, o passo seguinte está claro. Bert Hellinger fala num dos livros dele, no livro Meu Trabalho, Minha Vida, uma frase que eu trago sempre e que eu quero que vocês guardem para vocês. O que é eficaz acaba se impondo. Então, há uma perda na sua vida nesse momento? Você perdeu o quê? Diante dessa perda, volta lá no começo, lembra que a gente fez o trabalho de entrar em contato com esse sentimento? Entre em contato com esse sentimento da perda e traz para esse sentimento essa frase. O que é eficaz acaba se impondo. Vai se impor. Percebem? Eu vou dar uma olhadinha nas perguntas de vocês. Vamos comentar alguma coisa aqui. Se alguém tiver alguma questão, se quiser que abra o campo para a gente dar uma olhada, tá bom? Tem gente abrindo o portão aqui, né, Nath? Perda, ok. Oi, gente, tô falando um oizinho pro pessoal, mas tô só procurando as questões, tá? Minha pior perda foi a da minha mãe, meus irmãos vivos. Quer olhar para isso, Sami? Perdi meu pai faz 11 anos, toda a dor que eu sentia ia ao médico fazer exames, pois achava que era a mesma doença. Medo de seguir o pai na doença, né? Isso é lealdade e a gente precisa ficar mesmo atento a isso, viu, Dri? Porque não tem necessidade disso, né? Você achou outros bons motivos para viver, né? Pois a vida que você recebeu dele pôs toda aquela força para frente com sua filha. Ok. Pode parecer estranho, mas estou bem melhor. Guilherme.selva. É Guilherme seu nome, né? Perda aqui, a Sami. Perda da minha mãe, 22 anos, meu pai. Meus irmãos, há 5 anos sem serem mortos. A dor foi na Alemanha. É o que você disse, não perdemos o que não temos. Eu tinha eles por amor. Ô, Sami, amanhã é aniversário da sua mãe. Lembra de tudo que ela deixou. Uma vida que foi muito útil. A dor foi na alma. O amor era... Ai, tô perdendo aqui. A dor foi na alma. O amor era meu por meus irmãos e eu me afastei. Por que se afastou dos irmãos, Sami? Com a morte da mãe. Perder e sofrer é lutar, renascer e procurar seguir o caminho mesmo que só. Oi, Murilo, Aline, querida. Eu agradeço aos meus pais, sei que eles dão lá por nós agradecer. Sami,
você quer falar um pouquinho dessa dor que você sente pela perda dos seus irmãos vivos, como você disse? Guilherme, juro, pode confiar que tudo dá certo no final. Isso mesmo, Guilherme. Ok, Fabiola, oi, Fá. Então é isso, gente. Olha, o que eu percebi aqui muito pouquinho, porque os comentários vão ficando picados, né? A dificuldade da Sami com a perda dos pais, né? A dor pela perda dos pais, mais um afastamento entre os irmãos. É isso, Sami? Né? Parece que é isso. Então, gente, a gente olha com muito carinho para isso e com muito respeito. Né? Lembrando mais uma vez, Sami, que tudo é como tem que ser. Por que existe essa dor para você quando você sente as pessoas se afastarem? Que expectativas nós colocamos sobre as pessoas? Por que quando a gente ama o outro, a gente espera que esse amor venha para nós na mesma proporção? Né? Que perda, que sensação de perda é essa? Vale a pena olhar, né? O meu foi uma questão empresarial, Guilherme diz. Bom, Guilherme, você perdeu a empresa ou perdeu o trabalho? A sua profissão continuou a mesma? Vamos ouvir aqui o Guilherme. Enquanto o Guilherme responde, eu vou responder aqui a Sami. Problemas de comunicação, abuso de processo. Sim, éramos muito unidos e veio o desamor, o abuso. A empresa, vamos olhar para a empresa, Guilherme. Deixa eu só responder aqui para a Sami. Sami, que expectativa você colocou sobre os seus irmãos? Que eles ocupassem o lugar dos seus pais? Que expectativa eles colocaram sobre você? Que você ficasse no lugar dos pais? Houve alguma inversão de lugar aí, de hierarquia? Dá pra gente olhar, hein, Sami? Guilherme. Guilherme. Realmente você deve ter sentido muito e agora você tá vendo que você foi pro caminho que o seu coração pediu, né? Olha só a diferença do trabalho que o Guilherme mudou. Ele perdeu e a preocupação dele, a sensação de perda era com relação à segurança pública e agora ele está trabalhando com a culinária, né? Então, assim, ninguém entra, ninguém sai, ninguém sofre uma perda por acaso, né? Essa perda vem e num primeiro momento a gente sente aquela grande tristeza, mas num outro momento a gente vê novas possibilidades, a gente tem que estar aberto a isso, né? E a Sami, quando percebe esse movimento dos irmãos, como ela diz, não, eles acham que eu era mãe por eu ter uma condição melhor, né? Olha para isso, Sami. Quantas vezes você não foi colocada como mãe deles e se permitiu essa condição, né? Mais uma vez a gente entra na ordem do pertencimento, a necessidade de olhar para isso. Quando a gente percebe que as perdas são importantes e que elas trazem uma nova realidade, mesmo que essa realidade pareça dolorosa, Sami, é a necessidade, a importância de você voltar para o seu lugar agora, né? É importante esse olhar. E quando você diz para eles, eu não sou sua mãe, eu sou apenas a irmã, como é que você faz isso? Você faz como uma forma apenas de reagir, de se defender, com raiva, ou você faz isso serenamente no seu coração e ali, ó, disposta, estou aqui para vocês como irmã. A gente precisa ter esse olhar, né? Olha lá, Guilherme, depois você deixa aqui pra gente o nome, viu, dos doces pra gente seguir aí seu Instagram, então, Guilherme, que ele faz doces com a energia reikiana do trabalho dele, olha só, né? É importante. Muito bom. Alimenta a alma também, né? Então, o Sami, é esse olhar que eu quero que você tenha agora. Para a necessidade de você sair
movimento carente e retomar o seu lugar e entender que essa perda foi importante e necessária para você voltar para um lugar adulto, né? A Sami tá me mostrando aqui que ela tem um conhecimento, ela sabe o que é o certo, ela sabe os movimentos que ela deve fazer, mas o coração ainda tá apertado, né, Sami? Tá? Então é isso, pessoal. A gente precisa olhar para as nossas perdas com respeito, com carinho, entender que a vida é feita desses ciclos, né, de perdas e ganhos. E na constelação familiar, a gente olha para essas perdas de forma individual, né? Cada caso é um caso, cada situação, a perda vai provocar um sentimento de acordo com aquilo que é necessário para você. Então, a gente precisa sentir algumas emoções, alguns sentimentos, e muitas vezes são as perdas que nos trazem isso, né? Que nos trazem essas questões. A gente pretende em breve propor aqui para vocês que façamos alguns movimentos sistêmicos num grupo, pensamos num grupo de live fechado, para que o campo se forme. Porque o que acontece na constelação, gente? Aqui, por exemplo, nós estamos conversando, a gente está explanando aqui um pouquinho, muito, né, superficialmente, vamos dizer assim, sobre a perda, mas ela só vai ser trabalhada de forma intensa mesmo, para tocar você realmente, quando ela faz sentido para aquilo que você está vivenciando. E como que a gente faz isso? A gente faz isso numa constelação familiar. E o campo se abre para isso. Num campo como o que a gente está agora, que é um campo aberto, que as pessoas entram, saem, dão uma espiadinha, saem, vai fazer outra coisa, vai entrar em outra página, volta aqui, vê de novo, agora o que ela está falando não me interessa, agora me interessou, deixa eu ficar mais um pouquinho. Ele não forma o campo que a gente precisa que seja formado para eu olhar as questões de vocês. Então, por exemplo, a Sami está abrindo para a gente, mas esse campo está aberto, ele perde força. Então, a gente está pensando numa possibilidade, aí eu até gostaria de ouvir as opiniões de vocês, pode falar comigo aqui no direct, ou no direct do Instagram Movimento Sistêmico, ou aqui da própria página do Espaço Fluir, porque a nossa sugestão é que a gente possa fechar as nossas lives com um número reduzido de pessoas que realmente querem fechar um campo sobre aquele assunto. Então, vamos falar sobre prosperidade financeira. Né? Num momento como esse que a gente está vivendo, eu quero olhar para as minhas questões financeiras. Então a gente pode falar sobre isso, mas numa live fechada em que as pessoas que estão entrando naquela live sabem que vão ficar ali por 1 hora participando daquele campo, porque mesmo que eu não traga a sua questão à tona, eu tô olhando para a questão da Sami, por exemplo. E aí eu tenho 10 pessoas na sala. O que parece que não é a sua questão também traz soluções para você. Então, não é à toa, né? Não é coincidência que estamos no mesmo campo fechado. Então, a proposta é essa, que a gente possa formar um campo fechado e olhar para algum e realmente fazer um atendimento com 1 ou 2 pessoas, levantando aí o próprio movimento da constelação familiar e assim olhar para cada questão individual, viu? Separar com amor, entender tudo que me foi. Temos que seguir. É isso, Sami. Ótima ideia, Roseli. Adri também, né? Então é isso, gente. A importância da gente manter um equilíbrio diante das perdas e entender que tudo é renovação, tudo é a possibilidade. Por mais que isso ameace sua vida, por mais que essa perda ameace a sua felicidade, o seu bem-estar, você já sabe qual é o próximo passo. Você sabe que você pode se apegar ao que fica, tomar as forças pelo que fica, porque se você fica preso apenas naquela sensação da perda que aconteceu, você não abre para novas ideias, você não se abre para as novas possibilidades, tá bom?
Eu quero, ótima ideia. É isso aí, pessoal. Depois que a gente salvar o vídeo, esses comentários que vocês estão fazendo aqui, eles somem. Então, eu não vou saber quem achou bacana a ideia. Então, eu vou pedir que vocês dê um oizinho lá no direct ou da página do Espaço Fluir ou no meu, no Movimento Sistêmico, e diga, gostei da ideia, vamos fazer, né? E vamos pensar numa possibilidade. Aí a gente faz um fechado pelo Zoom, enfim, a gente tem que pensar nisso juntos, né? Porque a gente está esperando aí a possibilidade de voltar para o espaço para a gente poder fazer os nossos encontros. Os nossos encontros de constelação familiar aconteciam às terças-feiras, assim como o da meditação com a Karina acontece às quartas, e tem as aulas do Reiki, e tem vários outros movimentos em grupo. E esses grupos estão fazendo muita falta. Esses grupos estão deixando a gente distante e é como se a gente perdesse força, né? Então a gente reconhece e entende a importância do grupo, principalmente num momento como esse, e o quanto muitas vezes o grupo nos fortalece e nos incentiva a expor os nossos sentimentos, a entrar em contato com algum sentimento que eu estava ali escondidinho, oculto, mas eu vejo um outro colega se manifestando e aquilo me toca, né? Então, essa é a grande importância do grupo, que nós nos fortalecemos, né? Esperamos que a gente possa voltar em breve com esses grupos no espaço, porque estar no espaço é um movimento diferente, existe uma força, existe um campo de força muito grande que atua ali, e as pessoas que chegam no espaço sentem, percebem isso, né? Eu não sei quem aqui de vocês que frequentava o espaço antes de começar a pandemia, mas é muito intenso isso, é muito importante. A gente está sentindo muita falta. Não são só vocês que sentem, nós também sentimos, né? Então, é uma forma que a gente está encontrando de retomar a força do grupo, né? Então, que ela possa acontecer online, né? Encontros pelo Zoom, mas que ela, o quanto antes, possa acontecer lá no espaço também. Verdade, os encontros, as constelações fazem falta porque nos fortalece bastante, né, Sami? Bastante. A gente vê que a gente não está sozinho, né? A gente percebe que aquilo que parece nos enfraquecer é muitas vezes a força do outro. E a gente busca aquela força. A gente se encontra naquela força. Por isso a importância dos grupos. O espaço, ele tá ali com um campo muito forte, ele traz à tona, né, os sentimentos, você consegue se conectar com o espaço e com as pessoas que estão ali. Então esperamos que nós possamos voltar o quanto antes, nem que for para formar grupos limitados de 10 pessoas. Enquanto isso, fica aqui a nossa ideia de, quem sabe, começarmos os grupos fechados, né? Vamos ouvir as ideias de vocês. Tá bom? Eu gostaria de saber se alguém tem mais alguma questão com relação às perdas, ou mesmo com relação à constelação familiar, ou com relação ao espaço. Se tiverem alguma questão, eu vou ouvi-los, ler aqui um pouquinho as questões, e aí já vou colocar para encerrarmos. Tá bom? Alguém mais? Alguma questão? Deixa eu ver se eu pulei alguma coisa. Algumas perguntas, algumas pessoas achando legal a ideia dos grupos. Sami, eu tô vendo aqui de novo os seus comentários, mas ainda tô sentindo o seu coraçãozinho apertado. Vamos lá. Força aí, menina. Força aí, porque é uma nova vida, né, que se abre para você. Guilherme, muito obrigada pela sua participação. Muito bom saber desses seus movimentos, né? A importância que você deu para a perda e a importância no sentido de como ela foi importante para um novo movimento seu, né? Para uma nova possibilidade em que você se encontra realmente feliz. Então, realmente parece que foi aquela perda útil, né? Então,
aquela perda que trouxe algo muito bom. Mas porque você teve esse olhar, porque se a gente fica preso, né, a gente não sai desse processo. Realmente o espaço faz muita falta. Quanta energia tem lá. Estamos sentindo falta, né, Claudinha? E sem vocês, a energia fica ali, esperando, né, para fluir. Estou olhando aqui os últimos comentários. Oi, Ri. Oi, tio Cado. Ei, Cadinho. Como é que estão as perdas aí? Muitos ganhos, né, Cado? Não é assim, Cado? Quando a gente acha que está perdendo, na verdade a gente está ganhando. Um novo ciclo, um novo momento, uma nova vida. Ah, Sami, acho que é porque amanhã é aniversário da minha mãe. Então Então vamos olhar para essa mãe com essa vida útil, né? Com essa vida que ela deixou de utilidade maravilhosa, né? Tá bom, pessoal? Eu vou me despedindo aqui de vocês. Aguardo vocês na próxima live com um novo tema. Podem dar sugestões durante esses dias, tá bom? Muito obrigada pela participação de todos. Até lá!